Glória a Deus. É bom estarmos aqui, né? 6:30 de sábado. É isso que o irmão falou, né? Quando a gente quer mais de Deus, quer amparar a obra de Deus, quer compartilhar, quer estar disponível para aquilo que Deus quer, nós temos que renunciar. Nós negamos a nós mesmos, as nossas vontades, e nós dizemos sim ao chamado de Deus. E não somente aquele que compartilha a palavra, mas aquele que está como corpo na igreja, ele diz sim a Deus, ele quer estar na casa do Pai. A palavra nos orienta que por muitas tribulações nos importa a tomar posse deste reino. Então, a nossa maior luta é conosco mesmo, e nós temos a vitória desta tarde, de estarmos aqui na presença do Pai. Irmãos, de jeito nenhum, o povo do Senhor não se reúne em vão. 2, 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no nosso meio, e Ele ministra, Ele cuida, Ele fala, Ele opera, e Ele está aqui nesta tarde para nos direcionar para aquilo que Ele quer. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade ímpar que Ele me dá de estar compartilhando a palavra nesse segundo seminário com as mulheres. Amém? Segundo seminário com as mulheres, é um privilégio muito grande. A gente não espera, né? Mas o Senhor nos surpreende, irmãos. Deus é um Deus que nos surpreende. Quando a gente vai pensar, agora eu vou ouvir mais, o Senhor nos chama, né? Para estar compartilhando, dizendo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Creio que foi Ele que me trouxe aqui, foi Ele que trouxe essa família de Mata para cá, foi Ele que te trouxe aqui nesta tarde. Eu também quero agradecer a vida do pastor que hoje Deus abençoe, o professor da ETES, né? A gente ouve muito falar do pastor que hoje, né, que ministra a ETES, né? A forma como ministra, Deus abençoe, e continua usando esse jovem pastor, juntamente com a sua esposa, né? Uma jovem, né, que está aí na obra do Senhor, e disseram sim ao ministério, ao chamado de Deus, né? Isso é muito lindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Mamãe também, Deus abençoe pelo carinho, sempre que nos encontra, né? O grande carinho que tem. Amém? A vida também das irmãs do ciclo de oração deste lugar, Deus abençoe. E eu achei muito lindo o nome do ciclo de oração, né? Déboras. Glória a Deus. Glória a Deus. Débora, a rainha, a Bíblia. Mulheres que fazem, né? Nós podemos observar que as abelhas têm um reino também, né? E veja só, irmãs, mulheres trabalhando neste reino. Quero agradecer também a Deus por meu esposo que tem nos apoiado, e ele manda a saudação, pastor que hoje para a igreja, em nome de Jesus. Trago a saudação para o pastor Edevaldo também. Não posso esquecer de dizer essas coisas, irmãos, que eu sempre esqueço, eu fico nervosa, né? Aí eu não posso esquecer, mas o nosso pastor tem nos apoiado também nessa obra. Eu glorifico a Deus. É os irmãos que têm nos acompanhado, essa família de Mata tem nos acompanhado, o Roberto, o Evandro, o papai, né, de terceira viagem, a irmã Vera, Deus abençoe as crianças em nome de Jesus. Irmãs, o tema é Mateus 6:33. Vamos abrir lá, Mateus capítulo 6, versículo 33. Um tema escolhido pela Igreja do Senhor Jesus, um tema muito importante nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. É um tema que fala conosco profundamente. Vamos estar lendo? Quando eu dizer 3, a igreja lê todo mundo junto, por favor? 1, 2, 3. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém. Glória a Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E quando nós olhamos, irmãos, para este versículo, nós podemos ver que Jesus, Ele ordenou nos versículos anteriores: não andeis ansiosos. Ele deu uma ordem: não andeis ansiosos. E quando nós olhamos para este versículo, ele dá a receita de como eu e você, como aquela multidão que o seguia, como os discípulos que estavam sempre perto dele, deveriam andar. Essa é a receita. Ele disse: buscar em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça. Aí tem uma promessa linda para aqueles que tomam essa atitude, essa posição, que obedece a essa ordem, e ele diz, e estas coisas. Anteriormente ele estava falando sobre comer e beber, vestimenta, aquilo que é o que preocupa o ser humano, aquilo que é natural, o que nós precisamos. Bem, ele disse que o Pai sabe que necessitais destas coisas. Então ele dá aqui a receita para que vivamos uma vida na plenitude de Deus, uma vida abundante na presença dele. E nós podemos ver aqui, irmãs, que ele dá essa receita, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro ele orienta: buscai em primeiro lugar nas nossas vidas. E quando nós olhamos para o Evangelho, olhamos para aquilo que Jesus ele veio a ensinar, para aquilo que Jesus, olhando para as nossas vidas, fez em minha vida, fez na sua vida, a primeira grande obra, o grande milagre, foi o milagre da salvação. Nós podemos ver hoje e sabemos muito bem que sem Jesus não dá. Sem a pessoa de Jesus nas nossas vidas, a nossa vida se torna uma vida sobrecarregada. A vida se torna uma vida pesada. Mas o próprio Deus, ele nos diz lá em Salmo 68:19, que ele é bendito, ele é o Senhor que dia a dia carrega o nosso fardo. Veja bem, igreja, esse é o nosso Deus. Ele carrega o nosso fardo dia após dia. E ele não deixou a humanidade sofrendo por causa do pecado, da queda, mas ele preparou o resgate, ele preparou o caminho, e ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 6, versículo 9, nós podemos ver ali que a vida de Jesus era anunciada. A palavra diz que o Filho se nos deu, o menino se nasceu, os filhos se nos deu, e o domínio está sobre os seus ombros. Aí diz que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós estamos reunidos nesta tarde, irmãs. Esse é o Jesus que tem nos chamado para esta obra. E é através de Jesus que nós estamos participando deste reino. E este reino está entre nós. Então a sua vida ela é anunciada. E Jesus ele veio para quê? Para destruir as obras do diabo. Ele veio para quê, irmãos? Para nos dar vida, e vida em abundância, ou seja, uma vida plena na presença dele. Ele veio, irmãos, para estar resgatando, buscando e salvando aquilo que havia perdido. Ele veio, irmãos, ele se manifestou para nos dar vida, aleluia. Então nós podemos observar que Jesus ele veio, e ali o seu ministério ele começa com Jesus pregando. Nós podemos observar a coisa mais linda do ministério de Jesus, que ele não vem curando. Não, Jesus nas passagens da palavra do Senhor nós podemos observar que ele vem ensinando. A primeira coisa que a Bíblia menciona é que Jesus ele percorria por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Olha só o tema central da pregação de Jesus: pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença. Veja a sequência só, irmãs. Ele ensina, ele prega o evangelho do reino, agora ele curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama corria por toda a Síria. Então trouxeram-lhe todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E a palavra continua dizendo: e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, ou seja, de 10 cidades, Jerusalém, Judeia, Jordão, numerosas multidões seguia esse Jesus de Nazaré, seguia esse Jesus, irmãos, que está presente no nosso meio, seguia esse Jesus, irmãos, que através desse Jesus nós hoje temos acesso a esse reino maravilhoso. Então nós podemos observar que numerosas multidões seguiam Jesus, e quando
coisa linda. Aleluia. Jesus, ele veio para ensinar. Jesus, ele tem deixado a sua palavra, irmãos, para ensinar nesta época também. E é por isso que nós estamos reunidos na casa do Pai, para aprender o seu reino, para aprender aquilo que Jesus tem, para que possamos desfrutar desta vida plena, desta vida em abundância, ter esta paz, essa alegria no nosso coração constantemente, apesar das adversidades. Quando nós olhamos para o mundo, isso tende a nos causar ansiedade, mas Jesus diz: não tire os teus olhos do autor e consumador da tua fé. Não tire os teus olhos de Jesus. E quando nós olhamos para essa passagem, Jesus ensinava, e o tema central da pregação de Jesus era sobre o reino do céu. O ministério central, o tema central deste ministério de Jesus, ele pregava sobre o reino de Deus. E nós podemos ver que no Sermão do Monte, Jesus, ele chamou, ele ordenou, ele conclamou aquela multidão que o ouvia a buscar com diligência, irmãs. Com diligência o reino de Deus e a sua justiça. E essa palavra é para nós hoje também. Assim como ele viu aquela multidão, começou a ensinar e começou a orientá-los a buscar diligentemente o reino de Deus e a sua justiça, porque algo seria acrescentado na vida deles. Eles iam viver uma vida conforme a vontade do Pai. E eu vejo essa palavra para nós hoje. Se nós diligentemente colocarmos, irmãos, em nosso coração dia após dia, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a vontade do Pai, irmãos, nós vamos desfrutar do cuidado amparador do Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus que cuida da sua igreja, esse Jesus que cuida da família, esse Jesus que tem cuidado de nós até aqui, e nós glorificamos o nome do nosso Deus. Então ele ordena a todos, não somente naquela época, mas nessa época também, a buscar o reino de Deus. E uma coisa ele diz: não andeis ansiosos. Não é para andar ansiosos. Então, se a ansiedade vem sobre as nossas vidas, você pode perceber que você está sendo desobediente àquilo que Deus falou. Se Jesus falou: não andeis ansiosos, nós temos que obedecer a esta ordem e dizer não à ansiedade. Porque a ansiedade, irmãos, ela vem sobre as nossas vidas. A ansiedade, ela toma, se você não mexer, ela toma, quer tomar conta do seu ser, do seu coração. Quando você olha para o futuro, para a sociedade em que nós estamos inseridos, tanto aqui como no Brasil, você começa a ficar inquieto, preocupado, tudo sintoma de ansiedade. Mas Jesus diz: não andeis ansiosos. Quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos ver que no capítulo 6, do versículo 25 até o 32, nós podemos ver as verdadeiras escalas de valores. Jesus mesmo, ele diz no versículo 25: a vida vale mais do que o alimento. A vida vale mais do que o alimento. O corpo, ele vale mais do que as vestes. Quando nós olhamos para a sociedade em que estamos inseridos, quando nós olhamos para as notícias, aquilo que vem contra a família, contra as vidas dos nossos adolescentes, nós podemos observar que hoje os valores estão invertidos, ou seja, o ter vale mais do que o ser. O consumismo, ele está aí influenciando. Você tem que ter, você tem que ter. E para isso o ser humano, ele se entrega ao trabalho. Veja que o trabalho vem de Deus. Deus quem Deus deu, mas ele diz para nós não estar ao extremo de ficar entregue à preguiça ou trabalhar exageradamente, mas ter um tempo certo. Veja que Deus, ele ordenou um descanso. E Deus ordenou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas são as necessidades das nossas vidas. Comer, beber e vestir são necessidades, irmãos. Mas Deus dá um tempo de trabalho. Quando nós nos organizamos e mantemos em primeiro lugar o reino de Deus, Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus que dá e acrescenta mais aos seus filhos. Então, quando nós olhamos, irmãos, os valores hoje estão invertidos. Jesus, ele dá uma ordem para nós não andarmos ansiosos. Jesus, ele trata ali, irmãos, e adverte sobre a ansiedade. E eu olhando para a palavra
sufocando as nossas vidas, de estar apertando. Um pastor que é comentarista das lições, ele diz que é como se a pessoa estivesse sendo estrangulada. E é isso que hoje tem acometido em muitas pessoas. A ansiedade é um mal que este século está vivendo. Até mesmo crianças ansiosas, elas não querem para agora, elas querem para já, para ontem. Eu falo, tem que ter calma, calma, calma. E não é assim. É assim também na presença de Deus. Hoje as irmãs oram e querem já. Deus está demorando, precisa para já. E nós começamos a observar pela palavra que tudo é no tempo de Deus. E Deus é o Deus que trabalha no tempo, irmãos. Aleluia. Deus é o Deus que tem as coisas na hora certa, no tempo certo. Porque se Ele dá antes, Ele sabe o nosso coração como está e pode estragar a bênção. E Deus, Ele dá no tempo certo, no tempo de Deus. E tem coisas que Deus vai falar para nós, não. Porque nós oramos assim, Senhor, faça-se a Tua vontade. Senhor, eu quero chegar ao céu de glória. Senhor, não me deixe perder a salvação. E tem coisas que nós almejamos, desejamos, coisas até mesmo, mas o Senhor conhece a estrutura do nosso coração. Tem coisas que Ele vai nos dar o tempo dele. Tem coisas, irmãs, que a gente ora aqui, daqui a pouco Ele já responde. Eu falei, nossa, meu Deus, tá chato. E tem coisas que Deus fala, não. Deus trabalha conforme a sua vontade. E nós temos que estar com esse coração disposto, irmãos, a estar sensível à voz do Espírito Santo e não murmurarmos, mas caminharmos, tendo ou não, irmãs, mas sempre contente, porque o Senhor nunca tem desamparado os seus filhos. O Senhor tem dado a nós aquilo que nós bem necessitamos e sabemos que podemos viver com muito menos daquilo que nós temos. Mas hoje a sociedade em que nós estamos inseridos é ter para ser. Mas a palavra nos orienta, seja aquilo que Deus quer que você seja, que não lhe faltará. Não lhe faltará não, porque Ele é o bom pastor, Ele é o bom pastor das nossas almas. Ainda que nós não temos aquilo que nós queremos, mas certamente o necessário Deus vai prover, porque Deus, Ele é fiel. E ainda que como o apóstolo Paulo passou por grandes tribulações, por fomes, por escassez, mas ele vê ali que foi tudo um aprendizado que Deus deu a ele, e ele diz lá em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, um texto muito importante para os dias de hoje, Jesus, Ele adverte, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é o que procuram todas as coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 31, ele trata aqui, não vos inquieteis, o que comeremos, que beberemos, o que vestiremos. Aí ele diz algo, os gentios é que procuram tudo isso. As pessoas que não têm compromisso com Deus, as pessoas que não é salva, que vivem na margem deste mundo, que vivem sendo guiados por Deus neste século, é que procuram tudo isso. Mas ele orienta aqui, o Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O nosso Pai Celeste sabe que nós necessitamos de todas elas. Nós vamos fazer a nossa parte, assim, trabalharmos, nós vamos buscarmos o sustento, nós vamos sim, mas com a prioridade certa no nosso coração, tendo em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. E as coisas que o Senhor nos dá, ainda que você ache pouco, as vestimentas, a comida, a bebida, mas você pode ter certeza que você caminhar em fidelidade a Deus, você caminhar honrando a Deus, Deus acrescentará. Ele sabe muito bem daquilo que nós necessitamos, irmãos, e eu tenho desfrutado dessa bênção do Senhor,
de pato, as irmãs ficam felizes, vão passear, né? E exceções algumas, né, irmãs? Quando toca de pato eu fico muito cansada, já não vou não. Mas assim, normalmente isso é natural da irmã querer uma roupa nova, um sapato novo, algo novo, um irmão, né? Um carro novo, algo natural. Então essas coisas, irmãos, por mais que vocês achem, Deus não se importa, Deus se importa, irmãos. Deus se importa. Eu vou contar para as irmãs que eu tinha crentes em casa. Os irmãos vão estar firmes, tá? Eu tinha creme em casa, não era um creme cheiroso que a gente gosta, né? E eu falava, nossa Senhor, eu queria tanto creme cheiroso, mas eu sei que eu tenho esse aqui, eu posso me contentar com esse aqui. E amém, continuei, né? Quando eu tiver assim, um dinheiro sobrando, para essas coisas assim, quem sabe? Aí, irmãs, quando foi à tarde, um pacote chegou lá em casa, uma sacola assim, com biscoito, e quando eu olho dentro de um creme tão grande, cheiroso, eu falei, nossa Jesus, obrigado. Irmãs, Deus nos surpreende, e eu glorifico a Deus, porque quando é algo entre você e Deus particularmente, o Senhor atende, irmãos, e o nome dele é glorificado. Por quê? Porque ele nos ensina que os teus olhares estão sobre nós, o seu cuidado está sobre nós, e quando nós, irmãos, nos dispomos a pormos o reino de Deus em primeiro lugar, ainda que o diabo fala, não, você está perdendo tempo, não, você tem que estudar mais em outras áreas para se formar tal, mas irmãos, nós sabemos que Deus, sim, ele nos concede essas oportunidades, mas hoje, no momento, nós temos que priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e consequentemente todas as coisas nos serão acrescentadas, coisas necessárias, e eu vejo muito mais as mãos do Senhor sobre a igreja dele, abençoando de forma especial, e eu glorifico o nome do Senhor, aleluia. E Deus nos ensina, irmãos, através dessa palavra, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus nos mostra a verdadeira escala de valores neste texto, a verdadeira escala de valores neste texto Jesus nos mostra. Jesus diz que deve ser a prioridade dos seus seguidores. Olha, tem que ser prioridade dos seus seguidores. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí nós podemos observar na palavra de Deus o que o reino de Deus não é. O reino de Deus, ele não é comida. O reino de Deus, ele não é bebida. O que é o reino de Deus? O que significa para nós o reino de Deus? O reino de Deus, irmãos, é justiça, é a paz, é a alegria. Aleluia, não
Senhor tem para dar para nós. Aleluia. E quando nós olhamos, irmãos, para uma vida de atitude diante da presença de Deus, nós podemos ver que nós desfrutamos deste reino. Quando nós, irmãos, fazemos parte deste reino, nós não somente desfrutamos deste reino, mas nós temos uma missão neste reino. O que nós podemos definir deste reino? O reino de Deus é a soma de todas as bênçãos que Deus dá àqueles que recebem a Jesus. O reino de Deus é uma soma de todas as bênçãos. Nessas bênçãos entra promessas, nessa entra aliança. Deus dá à sua igreja, dá àqueles que recebem Jesus Cristo. As bênçãos de Deus estão sobre nós, que recebemos a Jesus Cristo. E nós não somente desfrutamos desta bênção, como nós também temos uma missão neste reino. E qual é a nossa missão? É essa: buscarmos diligentemente, é buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, é buscarmos com fome, com sede, aleluia, de justiça. E a palavra de Deus nos fala lá em Mateus 5,10: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando você tem fome, sede de justiça, irmãos, você vai fazer a diferença. Quando você tomar essa atitude de se dispor, de viver uma vida piedosamente na presença de Deus, você sofrerá perseguição, mas uma coisa é certa: não estaremos sozinhos. E a palavra diz que bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Se você anda com a vida em retidão, se você, irmãs, cada dia luta para fazer o que é certo, e muitas vezes te perseguem, muitas vezes te criticam, fique certo que Deus é o reino de Deus. Aleluia. Deus é o reino de Deus, porque a palavra nos fala sobre isso. Como que nós devemos, irmãos, buscarmos com esforço. A Bíblia mesmo nos orienta em Mateus 11:12 que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Veja só, é para aqueles que querem, é para aqueles que se esforçam, é para aqueles que dizem não ao pecado, não ao meu eu, não às minhas vontades, mas aqueles que se esforçam se apoderarão deles. Porque hoje, irmãos, nós vivemos em um tempo em que as pessoas querem mais, serem servidas mais, elas querem viver as suas vontades, o seu querer, o seu reino, o ter mais coisas, usar pessoas e valorizar coisas. Veja só que os valores estão invertidos, buscando o seu próprio reino. Mas a palavra de Deus nos orienta, irmãos, que nós temos que lutarmos, nós temos que nos esforçarmos. E aqueles que se esforçam em dizer não às suas vontades, não ao seu querer, mas cumprir a vontade de Deus e levar Jesus às pessoas que necessitam, levar Jesus às pessoas que estão sofrendo, dizer não à sua vontade, mas sim à vontade do reino, tomar atitude, e consequentemente essas atitudes vai gerar uma consequência, irmãos. Nós podemos ver o cuidado deste Deus, o trabalhar deste Deus, o olhar deste Deus, e Ele vai dizer: o reino de Deus pertence a você, porque nós priorizamos este reino. Quando nós olhamos, irmãos, querido, para a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, parte B, nós podemos observar nessa passagem uma atitude de buscar a Deus. Quando nós olhamos para essa passagem, diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Agora presta bem atenção: se o buscardes, Ele se deixará achar, porém se o deixar
Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque o tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Glória a Deus. Em Aleluia. ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Ele não desampara, Ele não desampara aqueles que o buscam. Ele não desampara aqueles que colocam Ele em primeiro lugar em sua vida. Ele é o Deus presente, Deus fiel. Nós podemos ver que é um cuidado, irmãos, especial de Deus com a sua igreja, atravessando estes séculos, atravessando tantas perseguições, mas a igreja continua. O remanescente fiel de Deus continua. Aqueles que querem se apoderar do reino de Deus, ter o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida, você pode ver que haja o que houver, consequências que vier, ele está na casa do Pai, ele está buscando a Deus, ele está buscando conselhos com o pastor, ele faz algo para que a sua vida espiritual não venha desfalecer, mas ele busca constantemente, como a palavra orienta perpetuamente, a presença de Deus. Nós podemos ver que Deus, ele é um Pai. E o Pai, Ele sabe o que nós precisamos. E o Pai, irmãos, Ele tem um cuidado de amar. O Pai, Ele protege. O Pai, Ele cuida. O Pai está presente. O Pai não desampara. E Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai celeste. Que conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso agir, mesmo antes de sair uma palavra dos nossos lábios. Este Pai, Ele sabe. E a palavra do Senhor diz que os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. É um Pai que está com os seus olhos atentos para fortalecer aqueles que colocam em primeiro lugar na sua presença, aqueles que estão com o seu coração disposto, dizer a Ele: está aqui meu coração, Tu és o primeiro, a Tua justiça, o Teu reino, vivo para Ti, não mais vivo eu, mas vivo para Ti. Irmãos, esse Deus, Ele passa pela terra com seus olhos e fortalece os seus, ainda que você pode estar fraco, ainda que venha o desânimo, ainda que o diabo tenta sobre a distração deste mundo, mas quando nós olhamos para Deus, Ele é o Deus que fortalece e te coloca de pé novamente para caminhar na presença dEle. E essa experiência é maravilhosa com Deus que nos ama, que se interessa por nós, que quer cuidar de nós, aleluia. E a pergunta é, irmãos, nós conhecemos este Deus, deste reino? A pergunta é, igreja, irmãs, você conhece o Deus deste reino? Você conhece esse Deus que nós estamos reunidos aqui nesta noite para adorá-lo na beleza da sua santidade? Porque o objetivo de estarmos reunidos aqui é para adorar o nome dele. Aleluia. O objetivo de estarmos reunidos aqui é para agradar a Ele. Você conhece esse Deus? Se eu me faço essa pergunta, eu conheço esse Deus que eu tanto falo, que eu ouço, que eu leio, eu conheço esse Deus. Qual é o tamanho desse Deus para você? Ao passar a dificuldade, qual é o tamanho deste Deus? E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Deus diz, aleluia, que o trono, aleluia, é o universo. E a bola da terra é o estrado dos seus pés. Este é o tamanho do nosso Deus, cujo céu é o seu trono, e Ele descansa os seus pés no estrado da terra. Não conseguimos imaginar o tamanho desse Deus. Esse nosso Deus é muito grande. Aleluia. E Ele continua dizendo que Ele é, lá em Isaías, que Ele é aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, a qual Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem faltar. A palavra de Deus relata em Isaías 40 a majestade
mas dizermos sim a Jesus no nosso coração. Sim, Jesus direcionando as nossas vidas, aleluia. E quando nós olhamos, irmãos, para a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor diz que dele é o reino, dele é a força, dele é a glória. E quando eu e você conhecemos esse Deus, porque Daniel 11:32 ele diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aleluia. Quando eu e você conhecemos esse Deus, nós nos tornaremos, Deus nos fará povo forte, povo ativo na sua presença, independente de circunstância, independente de adversidades, independente de perseguição, independente daquilo que nós estamos passando. Quando nós conhecemos este Deus que é pregado na Bíblia, quando nós conhecemos o Deus que me criou e te criou, quando nós conhecemos o nosso Deus, irmãos, consequentemente, Deus nos fará de nós povo forte e ativo na sua presença para cumprir os seus propósitos. Porque nós não nascemos por acaso. Não, Deus nos fez com propósito. Aleluia. Aleluia. Deus nos fez para cumprir os seus propósitos. E enquanto mais eu e você conhecemos este Deus, como nós conhecemos este Deus através da sua palavra, como nós conhecemos este Deus através da oração, quando nós conhecemos este Deus, irmãos, e temos esse relacionamento contínuo e íntimo que é através da oração que o próprio Deus estabeleceu, nós, irmãos, vamos desejar amar mais a Ele, porque viver este amor derramado em nossos corações através do Espírito Santo, nós vamos desejar servir mais a Ele. E como isso acontece em nossos corações, nós estamos apropriando, nós estamos avançando, nós estamos, irmãos, nos apossando do reino de Deus. Por isso, nesta tarde, eu quero dizer para você que é irmão, que é irmã, que se levante, irmã, como se levantou Débora como mãe de Israel. Se levante para defender a obra do Senhor. Se levante para, irmãs, amparar a obra do Senhor. Quando você trabalha na cantina, você está amparando a obra do Senhor. Quando você está dizimando e ofertando em obediência à palavra, você está amparando a obra do Senhor. Quando você vem dobrar os seus joelhos no trabalho de oração, você está amparando a obra do Senhor e colocando, aleluia, no lugar daqueles que não podem estar aqui, que estão perdidos, mas você intercede para que o Senhor venha salvar e pessoas venham estar, irmãs, participando deste reino. Aleluia, Jesus. Se levante, irmãos, e sirva como Ana, como Maria. Ana, ela servia em orações e jejum na igreja. Já era bem velhinha, mas estava ali na posição que Deus queria que ela estivesse. Se levante e sirva como Maria, mesmo que você não está entendendo muitas coisas, ou não é do jeito que você está querendo, mas fique na posição que Deus quer que você fique. Aleluia! Adore, irmãs, e jejue, ore, busque a presença do Pai, no templo, fora do templo, na casa, como as servas do Senhor fizeram. Nós podemos olhar a vida de Esther, que cumpriu seus propósitos naquele lugar, não se tornou rainha por acaso, mas Deus a colocou lá com um propósito, e ela ali executou o propósito de Deus, e uma nação irmãs, não foi exterminada, porque uma mulher, ela fez aquilo que deveria fazer, e Deus ali operou naquele lugar, e nós podemos ver a história de Esther, uma rainha que buscou a Deus, jejuou pelo seu povo. Se levante, irmãos, para executar o reino de Deus. Quando nós, neste reino de Deus, nós nos colocamos para cumprir a vontade do Pai, ela é, irmãs, conhecida e praticada cada dia em nossas vidas, na igreja, em casa, com amor, um amor que Deus já derramou em nosso coração. O amor é uma atitude, eu e você decidimos, vou amar, vou sim amar o meu próximo. É uma atitude no teu coração, você está, irmãos, fazendo a vontade do Pai. Você está fazendo
viver livre dos maus deste século, irmãos. É isso que Deus tem para nós, igreja. É isso que Deus tem para a sua igreja. Naquela época Jesus ensinou. Nesta época Jesus continua a ensinar através da sua palavra. Quando nós entendemos o que é o nosso dever para com Deus, isso entra a ética. Nós temos um dever para com o nosso Deus. Nós temos um dever para com o nosso próximo. Nós temos um dever para conosco mesmo. Quando nós entendemos isso através da palavra do Senhor, irmãs, nós estamos colocando a vontade do Pai, nós estamos praticando e fazendo conhecido aquilo que Deus tem para nossas vidas. Gratidão é a última coisa que eu deixo aqui para os irmãos. Quando nós estamos com o nosso coração grato, dia após dia, por todos os benefícios que o Senhor tem feito para comigo. Irmão, mas eu estou passando tanta luta. Mas você pode ter certeza que se você morrer, o teu nome está escrito no livro da vida. Isso é motivo de nós estarmos gratos a Deus pela salvação que Ele nos dá. Por isso que o Senhor trabalha tanto nessa área, irmãos. Coloque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aquilo que é prioridade no seu coração. A tua salvação é motivo de gratidão quando você entrar nas portas dessa igreja. O teu coração deve estar grato. É como o Salmo de número 100, versículo 4 e 5 diz: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Às vezes você não entende por que o irmão chora tanto, o irmão glorifica tão alto. Irmãos, porque ele sabe de onde que ele veio. Eu me alegro na presença do Senhor e digo para você, irmãos, nesta tarde, meu coração regozija porque eu sei o que é que Deus tem feito por mim e eu quero ser grato a Ele dia após dia, porque Deus tem nos livrado, irmãos, da condenação eterna. Ele tem nos dado um novo cântico, Ele tem nos dado uma vida de justiça, uma vida de paz, de alegria no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus que está entre nós. E nós podemos desfrutar deste reino, igreja. Então se levante em nome de Jesus e busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu queria orar por você. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, se você pode. Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Santo. Busque conhecer este Deus. Lembrando, Daniel 11:32. Mas o Deus que conhece, mas o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo, porque ele sabe qual Deus que ele está servindo. Ele sabe o tamanho do seu Deus. Ele conhece o seu Deus pela sua palavra. Basta um olhar. As ilhas é como um pó fino em suas mãos. A majestade do nosso Deus. Deus, Ele é grande, Ele é forte em poder. Busque conhecer este Deus. Coloque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o cuidado de Deus virá sobre ti. E estas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você necessita. Você vai se contentar com aquilo que você tem. Você vai fazer a tua parte. Se não é pecado querer mais, ter mais, mas dentro da vontade de Deus e com a ajuda de Deus. E você verá, irmãos, a diferença na tua vida. Uma vida de alegria, uma vida de paz. Uma vida, irmãos, que muitas vezes, infelizmente, nós não temos encontrado em pessoas. Mas aqueles que conhecem o seu Deus, não tem dia mau, mas ele se regozija na presença de Deus. Eu quero te dizer, não é que você nunca vai ficar triste. Você pode passar por tristeza, mas não permanecerá. Porque você vai dizer igual Jó: eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Quando você olha para, irmãos, a sociedade que nós estamos, para os governos, para os líderes, nós podemos observar isso. E muitas vezes essas coisas querem nos deixar ansiosos, preocupados. Mas quando nós nos voltamos e olhamos para a palavra, o tamanho do nosso Deus, você pode declarar: nenhum dos seus planos serão frustrados.
na presença do Pai. Deus quer te fazer forte, ativa na obra dele. Deus quer te fazer forte e ativo, irmãs, para amparar essa obra, para ser intercessora neste lugar, para ser intercessora nessa nação. E para isso nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele é grande, poderoso, forte, maravilhoso. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Então fale com Ele nessa hora. Eu vou orar por ti nessa hora, em nome de Jesus. Tu és glorificado e exaltado para todo o tempo, Pai. Tu és, graças te damos, ó Pai, mais uma vez, a tua palavra, porque precisamos, ó Pai, sermos cheios da tua amor, da oração dessa graça, abençoando, venha, Senhor, sobre nós, essa graça de lá, obrigado, Pai, pela tua vontade, graça. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que se reuniu no teu nome. E é o Senhor que te traz a cada um deles aqui, Senhor. Tu conheces a necessidade, o coração, o que se passa na mente, Pai, o que o inferno tem que ser montado para bombardear o coração. Mas tu és o Deus, Senhor, que contempla o mais íntimo de cada coração. Nessa hora, Senhor, nós estamos perante a obra e clama por misericórdia, clama o teu perdão sobre as nossas vidas, Pai, clama o teu olhar sobre nós, que carecemos, Pai, de ti. Precisamos de ti, Senhor. Somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Nós somos barro, tu és oleiro, Pai. Estamos em tuas mãos. Faça-nos conforme a tua vontade, Pai, o teu querer. Direciona-nos para o Calvário, para estar mais perto de ti. Senhor Jesus, nessa hora eu peço a ti sobre a vida das minhas irmãs que estão presentes aqui, sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, sobre a vida dos pais presentes, das mães presentes, dos filhos, Pai. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós vivemos com um propósito neste lugar, e tu és o Deus que está conosco. Tu és o Deus que é o Pai, aqueles que buscam a tua face, Pai. E como igreja, nós nos reunimos neste lugar, ó Deus, a tua presença, glorificamos o teu nome, celebramos o teu nome por mais um ano de vitória das nossas irmãs, Senhor Jesus querido. Por este segundo, Senhor, ano de seminário com as mulheres, Pai, que como delas, se levantaram, Pai, para fazer a tua vontade. E nesta hora, Pai, eu estou perante o teu altar. Vem, Senhor, fortalecendo a minha irmã, vem fortalecendo os meus irmãos, Senhor. Vem restaurando as forças, restaurando, Senhor, o coração, restaurando, Senhor, a fome, a sede pela tua presença. Mais fome, Senhor, mais sede, Pai, eu te peço sobre as nossas vidas. Nos desperta para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. E aqueles que se perdem da alegria da salvação. Vem restaurando nesta hora, Espírito Santo, convencendo o pecado, da justiça, do juízo, Pai. E que possam sair, Senhor, dessas portas para fora, convictos, Senhor, que o Senhor voltará a chamar para a jurisdição, Senhor, prontos, Senhor, para partir. Em nome de Jesus, meu Deus, vem sobre nós nesta hora, quebrando o coração, Senhor, direciona a obra que o Senhor tem neste lugar. Abençoa teu filho, Pai, que possa neste lugar, Senhor, os esposos, os filhos, visita este lar, Senhor, toda obra contrária, toda obra, Senhor, Jesus querido, maligna, seja repreendido em nome de Jesus, e que eles venham dia após dia, Pai, desfrutar das promessas do Senhor para este tempo, em nome de Jesus. Abençoa a circulação deste lugar, nos jovens e para as crianças, Pai, abençoa, Deus, de conforto celestial, Pai, colocar essa glória no teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, pela tua palavra, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela vida das famílias aqui presentes. Ministra, Espírito Santo de Deus. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pelos ensinamentos, pelo teu agir, pela tua cuidado. Jesus, obrigado porque tu cuida da tua igreja e direciona para aquilo que o Senhor tem chamado. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Pai. Obrigado, Deus. Nós te glorificamos, eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, Amém. aleluia. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, palavra maravilhosa nós recebemos nesse período da tarde. Deus abençoe, irmã Adriana. Nós somos sendo identificados aqui. Meus irmãos, teremos agora um período, alguns minutos de intervalo, né? Em seguida estaremos já começando já o nosso 17º Congresso com as irmãs do Segunda